Marcos Kitano Matsunaga, presidente da empresa alimentícia Yoki, foi assassinado brutalmente pela esposa Elise em 19 de maio de 2012. O crime acabou consolidando um dos casos mais brutais do país. Elise e Marcos se conheceram em 2004 através de um site de relacionamento. Na época, Marcos era casado, mas mantinha um relacionamento extraconjugal com sua futura assassina por 3 anos. Em 2009, ele se divorciou da então esposa e se casou com a amante de longa data. A partir de 2010, Elise começou a desconfiar que estava sendo traída, mas no mesmo ano ficou grávida, fazendo com que a história fosse momentaneamente esquecida. Nos anos seguintes, a desconfiança da mulher aumentava cada vez mais, fazendo com que o casal brigasse com frequência. Preocupada em estar sendo traída, Elise viajou para o Paraná e acabou contratando um detetive particular para espionar o marido. Com isso, ela descobriu que Marcos jantou com o amante em um restaurante luxuoso na capital paulista e passou a noite com ela no Hotel Mercury, na Vila Olímpia. Ao descobrir da traição, a esposa voltou para casa no dia 19 de maio de 2012, data em que o crime chocante aconteceu. Ao chegar no apartamento em que viviam, Elise questionou Marcos sobre a traição, dizendo que não aceitaria esse tipo de comportamento. Com a abordagem da esposa, o empresário se enfureceu, a xingando e lhe deu um tapa no rosto. Marcos ameaçou tirar a guarda da filha e sumir com a criança. Enquanto o homem proferia tais palavras, Elise notou que ele estava perto de um revólver, já que ambos tinham posse liberada, e temendo que Marcos a usasse, ela pegou a sua e apontou para o marido. Segundo seu depoimento à polícia, era apenas para intimidar o empresário. Mesmo Elise estando armada, Marcos não se conteve e continuou com as ofensas. A mulher, então, fez um disparo que atingiu a cabeça de Yoki, que morreu na mesma hora. Elise é enfermeira e, ao perceber que o marido morreu, usou seus conhecimentos na área e esperou o sangue coagular para esquartejá-lo e desaparecer com os vestígios do corpo. Conforme as câmeras de segurança divulgadas na época, Elise colocou o corpo esquartejado em 3 malas de viagem para que pudesse sair do prédio sem receber questionamento sobre o conteúdo. Por fim, ela abandonou o corpo de Marcos em uma rodovia localizada em Cotia, na Grande São Paulo. O corpo foi encontrado 4 dias depois, em 23 de maio de 2012, e foi encaminhado para as investigações pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP. Em 4 de junho do mesmo ano, identificaram que a vítima era o famoso empresário Marcos Kitano Matsunaga, que estava desaparecido há dias. Elise confessou o crime e foi condenada a 16 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O crime chocou o país, fazendo com que fosse destaque na mídia. Exatamente uma semana o Brasil se assustou, depois se chocou e até agora não entendeu o caso da mulher que matou e esquartejou o marido. Estamos falando, claro, da Elise Matsunaga, casada com o herdeiro da indústria Yoki. Ela deve ser levada a júri popular e pode, Celso, receber a pena máxima. Corpo de executivo da Yoki é enterrado em São Paulo. A esposa do empresário está presa. Segundo a polícia, ela é a principal suspeita de matar o marido. Eles eram casados há 3 anos. São Paulo prendeu ontem à noite a mulher do executivo-chefe da empresa fabricante de alimentos Yoki. Ela é a principal suspeita do assassinato do marido, que teve o corpo esquartejado. Vários telejornais repercutiram o caso por meses, como, por exemplo, o programa Brasil Urgente, apresentado pelo jornalista José Luiz da Atena. Uma mulher que agiu sob forte emoção ao ser agredida depois de confrontar o marido sobre uma traição. Ao analisar com critérios críticos as reportagens que o programa exibiu, nota-se alguns pontos que infringem ao Código de Ética. Segundo o advogado Caio Oliveira, reportagens de grandes repercussões são mais suscetíveis a infringir o Código de Ética. O que muitas vezes ocorre na nossa sociedade é o julgamento precipitado por parte da imprensa de autores e autoras de crimes de grande repercussão. Então, com o ímpeto de passar essa notícia em primeira mão, visando muitas vezes a audiência, o jornalista acaba deixando de lado a ética profissional que é esperada dele. Utiliza
termos pejorativos para aquela pessoa, muitas vezes condena aquela pessoa sem ter o processo em si, até porque aquela é uma notícia recente, o caso tá fresco ali na frente do repórter, da imprensa e das emissoras como um todo. Então o que nós esperamos do jornalista é que ele seja imparcial, então que ele passe aquela informação sem tomar partido. Até porque tem muita coisa ainda a se desenrolar. Como exemplo aí no caso da Elise Matsunaga, a gente tem um repórter que a todo instante menciona que ela é uma ex-prostituta. Então qual que é a relevância jornalística desse termo aí utilizado por ele? Nenhum. Ele já está desqualificando essa pessoa, visando o quê? A audiência, entendeu? Então, um jornalismo sério, ele é pautado na imparcialidade e também no respeito, não só com os telespectadores, mas com todas aquelas pessoas que estão sendo mencionadas na matéria. Para o advogado Arthur Bernardes, a matéria poderia retratar Elise Matsunaga de uma outra maneira. A notícia em si foi pejorativa, uma vez que eles poderiam abordar que se tratava de uma enfermeira e não de uma profissão antiga dela, que era prostituta. Nos últimos meses, o caso do assassinato de Marcos Matsunaga voltou a repercutir nas mídias após o lançamento da minissérie documental Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. No curta-metragem, Elise Matsunaga quebra o silêncio sobre ter assassinado e esquartejado o marido. Além disso, o documentário produzido pela Netflix conta com depoimentos de familiares e colegas do ex-casal, além dos especialistas que acompanharam as investigações.